Olá pessoal, a aula de hoje é sobre o rosquiano. A gente vai começar estudando um pouco sobre equações diferenciais homogêneas de ordem 2, que são equações que têm exatamente essa cara que está aparecendo aqui, y duas linhas, mais p de t, y', mais q de t, y igual a zero, em que p e q são funções contínuas em um intervalo aberto i. A gente vai ver alguns resultados envolvendo essa classe de equações diferenciais e depois a gente vai voltar a estudar o caso particular das equações com coeficientes constantes. E aí a gente vai ver esse caso com um pouquinho mais de detalhes. Para começar, aqui a gente tem a nossa equação diferencial homogênea de grau 2. Para essa equação, a gente pode acrescentar condições iniciais, e com isso a gente construiu um problema de valor inicial. Para esse problema de valor inicial, surgem algumas questões. Será que ele tem solução? Se ele tem solução, será que essa solução é única? Ou, se ele tem solução, será que a gente consegue algum tipo de informação sobre a estrutura dessa solução? Para responder essas questões iniciais, a gente tem esse resultado aqui, que é o teorema de existência e unicidade. A gente vai ver o enunciado, mas no momento a gente não vai ver a sua demonstração. E eu só queria enfatizar que aqui o teorema está enunciado até para uma classe mais geral, né, de equações. Não necessariamente a equação aqui é uma equação homogênea. Bom, enfim, o que o teorema diz? A gente tem um problema de valor inicial. A equação diferencial é y duas linhas mais p de t, y' mais q de t, y igual a g de t. E a gente tem as condições iniciais. Por hipótese, as funções p, q e g são contínuas em um intervalo aberto i que contém o ponto t0, o ponto onde são dadas as condições iniciais. Se a gente tiver esse problema de valor inicial dentro dessas condições, o teorema de existência e unicidade garante que o nosso PVI tem solução, a solução é única e a solução está definida em todo o intervalo i, o mesmo intervalo em que as funções p, q e g são contínuas. Aqui a gente tem um exemplo, é uma aplicação bem simples do teorema de existência e unicidade. A gente vai ter que encontrar o maior intervalo, no qual a solução do problema de valor inicial, esse daqui, certamente existe. Ou seja, a gente vai ter que encontrar um intervalo em que esse PVI está dentro, né, das hipóteses do teorema de existência e unicidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a nossa equação diferencial e aí a gente observa que ela não está na forma padrão, né, na forma que a equação aparece no enunciado do teorema. Para deixar a equação diferencial na forma padrão, nesse caso aqui, basta a gente dividir a equação toda por t ao quadrado menos 3t. Com isso, a gente obtém essa equação que está aparecendo logo aqui embaixo. E agora sim, né, essa equação está na forma padrão, é exatamente como aparece no enunciado do teorema. Fazendo isso, a gente identifica quem são as funções p, q e g. Nesse caso, p de t é t sobre t ao quadrado menos 3t, q de t é menos t mais 3 sobre t ao quadrado menos 3t, e g de t é a função constante igual a zero. Então, na verdade, aqui a gente está trabalhando com uma equação homogênea. Agora, a gente precisa encontrar um intervalo em que essas três funções sejam contínuas, e esse intervalo também tem que conter o ponto da condição inicial, que nesse caso aqui é o ponto 1. A função g de t ela é a função constante igual a zero, contínua em toda a reta, não dá problema nenhum. Agora a gente olha para a cara das funções p e q e a gente observa que elas não estão definidas nos pontos t igual a 0 e t igual a 3.
fora desses pontos, elas são funções contínuas. Disso, a gente tem 3 possibilidades de intervalo para trabalhar. Ou a gente considera o intervalo aberto de menos infinito até zero, ou o intervalo aberto de 0 até 3, ou o intervalo aberto de 3 até infinito. Qualquer um desses 3 intervalos que a gente considerar, as 3 funções P, Q e G são contínuas. Mas a gente não pode esquecer que o intervalo tem que conter o ponto da condição inicial, que nesse caso é o ponto 1. Então, aqui, a gente escolhe o intervalo aberto de 0 até 3. Trabalhando com esse intervalo, né, o intervalo aberto de 0 até 3, o teorema de existência e unicidade garante que o nosso problema de valor inicial possui uma única solução e essa solução está definida em todo o intervalo aberto de 0 até 3. Aqui a gente tem mais um resultado. A partir de agora, todos os resultados que aparecerem são para equações diferenciais homogêneas. Esse teorema chama princípio da superposição. O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação diferencial homogênea de ordem 2. Por hipótese, a gente conhece 2 soluções dessa equação, que a gente vai chamar de y1 e y2. O princípio da superposição diz que se y1 e y2 são soluções de uma equação diferencial homogênea, então qualquer combinação linear dessas 2 soluções também é solução da mesma equação diferencial. Ou seja, qualquer função da forma c1y1 mais c2y2, em que C1 e C2 são constantes, também é solução da equação diferencial. Esse teorema, a gente vai ver a demonstração. Então, aqui, para começar, eu coloquei o que a gente tem de hipótese. Bom, por hipótese, y1 e y2 são soluções da equação. Então, a gente tem essas 2 equações aqui sendo satisfeitas. A partir disso, a gente vai tentar mostrar que qualquer função que tem essa cara aqui, qualquer função y que é da forma c1y1 mais c2y2, em que c1 e c2 são constantes, também é solução da equação diferencial. Para verificar isso, a gente vai pegar uma função que tem essa carinha aqui, jogar na equação e ver o que acontece. Então, aqui embaixo tem uma continha. Eu peguei a derivada de ordem 2 de c1y1 mais c2y2 mais p de t c1y1 mais c2y2, a derivada, né? Mais q de t c1y1 mais c2y2. Agora, aqui, levando em conta que C1 e C2 são constantes, que a derivada da soma é a soma das derivadas, abrindo esses termos, a gente chega em toda essa expressão que está aparecendo aqui. Agora, eu peguei essa expressão e eu só reescrevi ela de uma forma conveniente. Então, aqui desse lado, eu agrupei, né, os termos que apareciam o y1, e aqui eu agrupei os termos que apareciam y2. E é aqui que a gente vai usar a nossa hipótese. Bom, por hipótese, y1 é solução da equação diferencial. Então, todo esse termo aqui, ele é igual a 0. Mas, por hipótese, y2 também é solução da equação diferencial. Então, toda essa expressão aqui também é igual a 0. Ou seja, essa expressão que a gente chegou, na verdade, ela é igual a 0. Isso quer dizer que a função c1y1 mais c2y2 também satisfaz a equação diferencial. E aí, com isso, fica demonstrado o princípio da superposição. E aqui
algumas consequências, né, desse resultado que a gente acabou de ver. Bom, resumindo, o que a gente tem? A gente tem aqui uma equação diferencial homogênea. Dessa equação, vamos supor que a gente conhece duas soluções, y1 e y2. Pelo princípio da superposição, qualquer combinação linear dessas duas soluções também é solução. Ou seja, a partir dessas duas soluções, a gente consegue construir uma família infinita de soluções. Qual que é a função da forma? C1y1 mais C2y2, em que C1 e C2 são constantes, também é solução da nossa equação diferencial. Mas, a partir disso, começam a surgir novas questões. Então, primeiro, será que essa família infinita de soluções que a gente construiu aqui, ela contém todas as soluções da nossa equação diferencial? Ou ainda, será que se a gente acrescentar à nossa equação diferencial condições iniciais, será que existe uma solução aqui dentro dessa família que satisfaz essas condições iniciais que a gente está pedindo? Ou seja, será que existem constantes C1 e C2 de forma que C1y1 mais C2y2 satisfaz as condições iniciais que a gente está pedindo? São essas duas questões que a gente vai tentar responder a partir